Agora irei convidar para compor a mesa o professor da UFSCar, do Departamento de Psicologia, professor Rimar. O professor Rimar, ele é formado em matemática, também letras libras, tem mestrado em linguística, não, desculpe, em tradução pela UFSC, iniciou o doutorado em linguística, agora sim, pesquisador em diferentes áreas, área de linguística, na área de tradução, na área de artes e também literatura com enfoque em Libras. E agora eu convido o professor Germano Dutra Júnior, por favor. O professor Germano, ele tem graduação em Letras Libras, também em cinema e vídeo. Tem experiência também na área de Libras, em cinema, ensino de Libras em cinema, na área de tradução. E agora eu peço que o professor Rimar, responsável pela mediação, com a palestra Minha Experiência como Tradutor Surdo. Muito obrigado. Boa tarde, tudo bem? Então agora eu serei mediador do Germano, mas vou ter que falar um pouquinho de uma coisinha de quando eu estudava Letras Libras, quando eu estava fazendo mestrado em tradução lá na UFSC. O primeiro dia que eu vi o Germano, ele estava tenso como tradutor, pegava os trabalhos, tenso, e eu sentava e incentivava ele. E agora ele está aqui, assim como diferentes palestras, totalmente desenvolto. Parabéns e fique à vontade. Bom, então é isso aí, é verdade, né? Como que o Rimar falou, ele estava lá no primeiro dia que eu cheguei tremendo ali, minha primeira experiência, né? E tô aí desde então. Então agora eu vou fazer a palestra da minha experiência como tradutor surdo, né? E aí então abre aqui o PowerPoint. Isso pode ir. Obrigado. Bom, primeiramente, sou germano, né? O meu sinal é aqui. Isso. Bom, eu trabalho na UFSC, né? Lá em Santa Catarina, moro em Florianópolis, né? Na Ilha da Magia. E eu vou fazer então uma palestra falando da minha experiência como tradutor surdo, né? Então até hoje já são, né? Desde então são 7 anos trabalhando como tradutor. Eu vou falar um pouco de como foi essa trajetória, do que eu passei como surdo, né, que recebi ali um texto em português para fazer a tradução para a língua de sinais. Vamos começar então. Bom, então, como que eu comecei a ter contato com a língua portuguesa, né? É, a, Quando eu era bem pequenininho, né, tinha-se os livros infantis, vocês conhecem, né? E ele tem várias ilustrações, várias imagens e
um textinho ali, uma frase, geralmente, né? Eu desencanava da frase, ia lá, olhava as imagens por imagem e ia inventando a história, como se eu mesmo criasse ela na minha cabeça, né? Não ficava muito preso ao texto, ao que estava escrito, ficava ali lendo as imagens, né? E fazia dessa forma. E na escola era uma escola inclusive, eu era o único surdo lá e tinha ah, era um amigo meu, mas eu falei surdo não, um amigo ouvinte meu, e ele sabia um pouquinho de Libras, né? Ele me dava alguns apoios assim. E ele chegou e falou assim, ó, você não sabe ler. Aí eu, o quê? Como assim, né? Eu sei ler sim, olha, já li vários livros. Não, não, ó, olha aqui, as palavras. E eu olhava, é mesmo, né? Eu não tinha percebido que tinha palavras. Nossa, eu achei que era só as imagens que eu tinha que ler, né? E aí eu vi as palavras, né? Ah, essa eu conheço, essa não, pula. Ah, essa sim, não, pula. E assim eu li algumas palavras e depois, com o tempo, eu comecei, né? Aí é lógico, né? É o material da escola que a gente tinha, né? Eu olhava as imagens, tentava linkar com o conteúdo, né? E ia tentando fazer essas ligações para tentar conhecer, né, alguma coisa. E aí eu cheguei nos gibis, né? E os gibis, antes a gente que eu tinha costume só de ver as imagens e não lia, né, aquilo que estava nos balões. Mas depois, um tempo, eu fui olhando e conseguindo entender, trazer, né, a ligação com o balão. Ah, é por isso que eles estão brigando. Eu imaginava outra situação, né? E aí eu comecei a conhecer o que estava sendo escrito e eu fui descobrindo, né, as coisas, e a partir daí eu fui descobrindo a língua portuguesa mesmo, né? E foi bem diferente, assim, eu gostava muito de ler, assim, desde pequenininho, eu sempre estava atrás de livros, era muito curioso, né? Então, essa palavra eu não conheço, o que que é? Aí eu pegava ali alguma coisa para descobrir, e dessa forma, assim, eu fui descobrindo meio que por conta, né? E depois eu comecei a pegar os livros mais juvenis, né? Dessa época que eram literatura juvenil, que eram textos um pouco maiores, né? E cada vez foi aumentando mais textos e menos imagens, né? E assim eu fui aprimorando a leitura e fui tendo conhecimento da língua portuguesa, né? E um momento assim que foi crucial para o meu aprendizado foi isso aqui, ó. Filmes com legenda. Nossa, foi o que me deu o estopim para que eu pudesse aprender mais rápido a língua portuguesa, né? Porque pensa, quando eu cresci na televisão, a gente não tinha legenda, nada, não tinha close caption, né? Não tinha. Eu só via ali as imagens, o que é legal, o movimento, as expressões, né? E até mesmo a gente tinha a fita cassete, né? Naquela época, a minha família sempre acabava pegando a fita dublada, né? Que nunca o legendado, e eu ficava sempre sem entender. Ah, que legal ali o que está acontecendo, mas depois que a gente chegou nos DVDs, né? Que você coloca e falava, nossa, você tem a opção de legenda, que legal. Aí você clicava ali e aparecia. Né? E eu conseguia fazer essa ligação do que estava escrito com a imagem, era muito legal, assim. Eu gostei demais, foi muito diferente, né? Porque antes, é lógico, a leitura nos livros me ajudou muito, mas assim, pelas legendas fui bombardeado pela língua portuguesa e foi assim um grande avanço para que eu conseguisse aprender, né? E eu sempre, às vezes tinha uma palavra que eu não conhecia, perguntava para minha irmã, o que é essa daqui? Ela me passava e assim eu ia pesquisando, procurando, né? E até hoje assim eu estou aprendendo, né, a língua portuguesa. E então, em 2008, eu entrei, né, passei no vestibular no Letras Libras, à distância, lá pela UFSC, né, que a UFSC oferecia em vários polos, né, o Letras Libras à distância, e eu estudava lá e comecei, né, a graduação.
E aí surgiu um anúncio que precisava-se de um bolsista para, né, tinha uma bolsa vaga para trabalhar como tradutor-intérprete, tradutor, e eu na época não morava em Florianópolis, morava em Itajaí, que é em Santa Catarina mesmo, dá 1 hora mais ou menos de carro de Florianópolis, né? De ônibus 2 horas, né? Sabe, tem um monte de parada, né? Paciência. Mas aí ia, voltava, e eu fiquei pensando, né? Tinha uns colegas lá que falavam, vem, vem, vai, tenta a bolsa, você consegue. Eu, será? Né? Aí eu falei, então vou tentar. Né? Ok, coloquei lá meu nome, né? Tiveram outros candidatos também. E para conseguir a bolsa tinha assim, uma entrevista, aí no outro dia eu fui, né? Tinha uma fila e tinha o grupo ali de avaliadores, né? De tradutores, e entregava-se um texto. Aí eu li esse texto, eu lembrava, era um texto sobre futebol. E eu li, ok, né? Fui ali pensando como que eu, né, sinalizaria aquilo. E aí chegou na sala ali, tinha o coordenador, alguns docentes, um pessoal da revisão, né? E uma filmadora. Eu cheguei lá, vamos lá, vamos começar. E aí eu, né, falei o texto e saí. Daí era dessa forma, né? Ia e cada candidato ia e apresentava, e aí a comissão lá, o se discutiram e acabaram me selecionando, né? Eu fui selecionado, foi emocionante, assim, para mim, fui escolhido, né? E agora eu vou mudar para Florianópolis, né? Ficar longe da família, meu Deus. Mas, não, acho que. Não, não, é isso, é isso mesmo, é isso mesmo. São e aí, né, quando eu estava estudando, a gente teve uma disciplina de tradução, era a introdução à tradução, né? E a gente leu esse autor francês, Itiné Dolé, e ele falava a respeito de como que é esse processo para que tenha uma boa tradução. E ele fala então de 5 princípios, né? Volta. Aí. Um. Então, o tradutor ele precisa ver, né? Ele precisa ler e compreender bem o que o texto está querendo passar, né? Qual que é o sentido, o que ele está querendo transmitir, né? E para poder fazer essa conversão para outra língua, para outro público. Então, o autor, eu preciso conhecer muito bem a língua daquele texto, né? A língua, por exemplo, se é inglês, um autor famoso que publica vários livros em inglês, eu preciso saber o inglês dele, né? A forma como ele fala, né? A forma como ele escreve, eu preciso conhecer aquele autor. Então, evitar assim de você seguir aquela coisa de palavra por palavra. Não, não é. Isso é horrível, não dá certo. Você sabe, a Libras e o português, se você for seguir, fazer um português sinalizado, não vai dar certo, não é? Então, evitar. E ele precisa saber quais palavras ele vai usar corretamente para trazer a coerência e mostrar a clareza naquilo que está sendo dito, para que seja bem compreendido. Né? Se é uma pessoa olha e fala, não entendi direito, né? Eu vou colocar qualquer coisa, qualquer palavra aí. Não. É preciso estar certo daquilo que você está falando e contextualizar de uma forma com o uso de palavras correntes, né? O autor também, ele se expressa, né? E às vezes ele tem uma forma de escrever, sei lá, naquela escrita ele transmite alegria, raiva, tristeza, né? Então, quando você vai traduzir, você precisa ver e sentir aquilo, né? Nossa, é um texto alegre, não, é um texto de revolta, né? E eu preciso conseguir transmitir isso da mesma forma, né? Tentando manter a mesma emoção, a mesma harmonia, tá?
Então, esses princípios são a base para uma boa tradução, né? Para o trabalho, assim, é uma base mesmo. São os princípios, né? Então, eu trouxe para que isso a gente grave e não esqueça. Aí sim, né? Passei, então, fui escolhido, mudei para Florianópolis. Ali já estava estudando na UFSC, mas agora com a bolsa, né? Então sou estudante, né? E aí, como que vai ser agora, né? Essa ansiedade, né? Igual o Rimar falou ali, chegou no primeiro dia eu ali tremendo, né? Na base, mas e aí, o que eu, né? Vou fazer? O que eu vou fazer? Como que vai ser? E aí me entreguei. Era uma disciplina muito difícil, né? A disciplina de linguística aplicada. Ah, nossa, e eu era aluno, assim, né? Tava no segundo semestre e, nossa, foi bem difícil, né? Tive que ficar ali grudado no na coordenadora, né, de tradução, a Janine, né? O sinal dela é esse aqui. E assim, eu tava ali grudado nela, ó, como que eu traduzo isso aqui? Não entendi essa parte, né? Me passando, ó, tá meio confuso aqui. E ali grudado com ela, depois eu pedi ajuda, né, para o Rimar, às vezes, como que eu posso fazer isso aqui, né, de uma tradução mais adequada, né? E de outros também pedindo ajuda, né? Lógico, no começo tem as falhas, é difícil, né? Vamos ver aqui. Esse é o primeiro vídeo que eu fiz como tradutor, né? Nossa, quando eu olho me dá uma vergonha, que coisa, né, de se ver, né? Às vezes não sei se vocês percebem ali as falhinhas ou não, algumas coisas, né? Vamos ver o que vocês acham. Esse foi meu primeiro trabalho. Unidade 1. Processos derivacionais. Nesses processos, iremos perceber esses processos na linguística aplicada. Em diferentes teorias e também em diferentes disciplinas, áreas, mas com um caminho. E várias pesquisas também dessas teorias, iremos discutir este tema e também sobre os paradigmas desses estudos, justamente da linguística aplicada. Tá bom, tá bom. E aí? Bem diferente, né, do jeito que às vezes eu falaria hoje. Esse sou eu. Mas foi 7 anos atrás isso, né? Eu tinha ali 20 anos. Então, não sei se vocês perceberam ali, mas na hora da datilologia você tava às vezes quase cerrou, né, daquela enroladinha ali. E também, né, lógico, no começo ia fazer na frente do rosto, opa, para baixo, ou, né, puxava a mão, porque no começo falava assim, o pessoal, não, tem que pôr aqui do lado para fazer, aqui do lado, né, para a mão. E aí eu começava ali e descia, né. Foi assim, tinha que ficar prestando atenção nessas coisas, né. Foi um processo de aprendizagem mesmo. E isso aí foi então que eu fui descobrindo, né, e fui percebendo cada vez mais a diferença que a gente tem da língua portuguesa para a língua de sinais, né? Como que as estruturas, né, as características são muito particulares de cada uma, né? Naquela época eu não tinha a mesma fluência, o mesmo conhecimento que eu tenho hoje, né? A gente ficava mais preso na língua portuguesa mesmo às vezes, porque eu não entendia claro, né? Não sei, em Libras parece que não tá dando o conceito certo, eu preciso seguir a língua portuguesa para conseguir trazer o conceito, né? Mas aí com o tempo eu fui percebendo e eu fui entendendo que a gramática da língua de sinais nunca vai ser igual à da língua portuguesa
Então a gente precisa desvincular essas duas coisas, né? Uma é uma língua, a outra é outra. Cada uma com a sua gramática. E aí eu fui mudando essa minha percepção, né? E foi curioso, assim, eu fui observando, percebendo o modo como sinalizavam e eu tentava esquecer a língua portuguesa. Deixa de lado, né? Fecha ali, deixa ali, vamos ver como que é, ó, realmente, ó, Libras é mais assim, você vai ter essa estrutura, inverte aqui. E aí eu fui começando, né, estudando e aprendendo. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo na língua portuguesa. O Paulo foi assassinado pelo Pedro. Na língua de sinais vai ser de uma forma diferente. Então, Pedro assassinou Paulo. Eu inverti aqui a ordem, né? Outro exemplo, ó, a oficina acontecerá no dia 9 de abril. Em línguas de sinais, dia 9 de abril vai oficina. Vai, olha aqui, né? Substituir, esse é acontecerá, eu vou colocar esse sinal de acontecerá, não, ó, se eu disser desse jeito, vai, né? Houve um grande tsunami no Japão. Certo? Quando eu for traduzir, lá. Olha, eu aponto aonde, né? Lá, Japão, aconteceu tsunami grande. Certo? Lá, Japão. Né? Então eu preciso mostrar que eu estou falando de um lugar onde é. Né? No português, o Japão ele é indicado no fim da frase. Na Libras eu vou indicar ele no começo, porque eu já preciso contextualizar que eu estou falando de um lugar. Ah, o que aconteceu nesse lugar? Ah, e aí eu vou fazendo as ligações depois. Tudo bem? Então isso foi muito interessante, né? E eu comecei então a trabalhar como tradutor, né? Então eu recebia um texto em língua portuguesa, eu olhava, eu mesmo ali fazia escrevia essa organização estrutural da língua de sinais e colocava ali no teleprompter, né? Como aqueles que usam no jornal, que vai subindo as letrinhas ali, vocês sabem? E então eu usava bastante o teleprompter e então eu organizava a estrutura dessa forma aqui. Então, ó, você tem o texto em português, né? E aí eu mesmo fazia essa conversão aqui para língua de sinais, né? Para a estrutura, para que me ajudasse na hora de sinalizar. Se eu não tivesse isso aqui e fosse direto pro português, assim, eu acabava ficando preso na língua de sinais, assim, acho que era o dobro de esforço, assim, que eu tinha que ter para conseguir fazer essa tradução. Quando eu deixava dessa forma aqui, era muito mais confortável, eu ia direto para a língua de sinais. Por exemplo, ó, no Brasil, né? Tá escrito em português, no Brasil. Em Libras, país Brasil, aqui. Porque esse seu, né, que seria esse mesmo, eu escrevo seu, só que para baixo, né? Porque eu tô falando aqui, ó. E aí eu ligo esse C, arroba, porque serve o gênero, que seria e o para baixo para indicar que é aqui. Então, né? Como que eu vou traduzir isso aqui para o português? E aí eu fiquei pensando, como que eu vou fazer? Eu precisava dar um jeito de criar, né? E aí, naquela época a gente não tinha muitos recursos e então também uma coisa que era estranha, por exemplo, você olhava que década de 80, né? E aí, como se ficaria ali? Então, é um período de 1980, né? Mas antes eu não fazia, eu fazia o quê? Então, no ano de 1980 até 1989, nesse período, e sinalizava, né? E aí o corretor, a revisora chegava e falava, não, ó, você coloca o ano
80, o período 80, dessa forma, né? Eu falei assim, mas não vai achar que eu tô falando só do ano de 1980? Vai entender que eu tô falando que é nesse período de 10 anos, assim? Não, sim, dá, né? Então, porque pode pensar que eu tô falando só de um ano, tem certeza? Não, é dessa forma. Coloca assim, período 80. Falei, então vamos seguir dessa forma, né? Período 80. E até hoje ninguém nunca reclamou disso. Então, tá bem, né? Bom, e tem também uma outra forma para organizar isso na estrutura da língua de sinais. No começo eu jogava só mais palavras e depois o quê? Né, foi uma orientação que eu tive de algum da Heloísa, que trabalhava comigo, né, como tradutora. Ela era uma ótima profissional, assim, e ela me mostrou a forma como ela traduzia por meio desses códigos, né? Então ela usava muitos códigos e, né, aí eu falei, códigos? Como seria? Aí ela foi me mostrando e eu achei muito interessante. Por exemplo, aqui o texto em português, né? Aqui como ficava com os códigos inclusos. Então, por exemplo, aqui, ó, significa o quê? A expressão é dessa forma, né? E isso me ajudava na hora de eu conseguir aplicar, ó, precisa, né, para eu dar essa entonação. Se eu não levantasse, podia ficar dessa forma, ó, sem expressão, precisa. Se eu fosse intensificar, né, então eu colocava essa marca para ter esse aviso, né? E aqui, as duas barras seria o quê? A pessoa, né? Indicando uma pessoa. Então, ó, a pessoa desse lado, porque aí como que eu ia colocar no português, né? Então, pensava, a gente usava esses códigos nessas duas barras para indicar a pessoa e essa setinha aqui indicava que eu vou usar do lado de lá. Então, a pessoa, eu sei que eu vou usar a posição do lado direito, né? E já o outro do lado esquerdo. Aqui, então, por exemplo, professor surdo, né? Então, eu já sei que o professor eu estou fazendo nessa direção, na direita, e o aluno surdo eu sei que eu estou fazendo aqui para cá, para a esquerda, né? Então, quando eu indico com as setinhas para o lado, para eu conseguir me localizar espacialmente, né? Isso aqui, nossa, melhorou muito o meu trabalho, assim, né? Porque antes você viu que era só, usava apenas palavras, mas realmente faltava a expressão ali para eu colocar. Eu não conseguia sinalizar isso no texto, né? Então aqui, ó, significa o quê? O olho franzido, qualquer pessoa, né? Então era um código que eu marcava. E isso eu uso até agora, assim, né? É um jeito que eu achei muito melhor. Como para trabalho de tradução de materiais, né? É lógico que a gente usava aqui o chroma key azul. Tem alguns lugares que usa verde também, não faz diferença, azul ou verde. E ficava ali então esse fundo limpo, né? Porque se você tem muita poluição acaba interferindo, ficando pesa, né, para os olhos. Uma iluminação muito boa, assim, a gente precisa de uma iluminação muito boa, porque você não pode deixar sombra, né, para você evitar de ter sombra, porque se tiver uma luz fraca, você vai criar muita sombra e a pessoa vai, sei lá, distrair por conta dessa sombra, você pode perder a atenção do vídeo. Então, evitar de ter sombra, assim, ter uma iluminação impecável. A gente tinha a filmadora, é óbvio, né? Tinha que ter a filmadora ali para gravar. E a filmadora, assim, é a melhor amiga da Libras, né? Vamos falar. E terminando, é lógico, a filmagem a gente passava para a edição, graças a Deus não era eu, né? Mas se passava lá para a edição e a minha parte estava encerrada e tinha outra equipe que editava. Terminando, passava-se por um revisor que ele ia olhar, ver ali como que estava o texto, a Libra estava ok, se tinha alguma falha, algum sinal que estava
errado, alguma datilologia, alguma incoerência, assim, fazia uma correção, né? Sinalizava isso e depois mostrava para mim, às vezes eu tinha que gravar novamente, ó, esse ponto precisa gravar de novo. E aí eu ia gravar de novo para arrumar de uma forma que ficasse melhor até que fosse aprovado pela revisão para poder passar aí para os alunos estudarem. Né? Lembra que eu expliquei sobre o teleprompter? Então, esse aqui que a gente usa nossa, ajudava demais, assim, né? Se a gente, sem o teleprompter, eu acho, era muito trabalho, assim. Tinha que decorar mesmo, porque realmente antes a gente não tinha teleprompter, antes de eu entrar, né? Quando eu entrei já tinha. Mas antes o pessoal precisava escrever em cartaz ali, né? Não é? Isso aconteceu com você? Ah, pra mim também. Eu tive que decorar. Não tinha isso na minha época, não. Então, alguns pegaram, rimaram aqui a Mariana, tinha nessa época do decorar, né? Ou então outros escreviam um cartaz ali e deixava, e aí ficava ali olhando, então tinha aquele probleminha ali, né? Era um trabalhão, muito trabalhoso. Quando eu entrei já tinha o teleprompter, ufa, né? Aqui é como pra gente o espaço, né? Que você precisa então fazer essa forma aqui, ó, para você saber o seu limite, né? Para por onde você tem que sinalizar. Tem um espaço que é um pouco mais restrito, né? E também aqui, ó, de cima, esse espaço aqui, e embaixo, aqui. Tudo bem? E aí, para que você evitasse também, se fosse muito apertado, o que ia acontecer? Poderia cortar, né, o sinal, cortar a mão, e aí não fica fica um trabalho meio precário. Então, tinha que enquadrar de uma forma legal para. E é lógico, tinham vários formatos, né? Tinham alguns que, por exemplo, a gente fala gêneros textuais, né? Tinham alguns gêneros textuais. Eu falo formato, é a forma que eu uso, então tinham formatos diferentes. A gente tinha a hipermídia, que ficava no ambiente virtual, esse AV, que seria o ambiente virtual de ensino e aprendizagem, né? Que é o espaço onde o aluno entra para estudar, né? O espaço virtual, onde ele faz as atividades, desenvolve os trabalhos, né? E tem esse desenvolvimento, é esse espaço virtual. Então, os textos que eu fazia eram traduzidos para esse espaço. Tinham várias unidades, né? 1, 2, 3, 4 e várias delas. E cada uma tinha vários capítulos, assim, eram muitas páginas. E então você fazia um vídeo, 2 vídeos, e cada um você ia passando por isso, né? No cada capítulo era um vídeo. Então era bem difícil assim, de fazer esses textos. Lógico, também depende do professor que fazia. Tinha textos que eram mais complicados, e aí eu demorava muito mais para traduzir. Tinham alguns textos que, sei lá, eram mais gostosos. Por exemplo, para mim, ou a disciplina de literatura surda era ótima, você gostava demais. Chegava ali, nossa, adorava, era ótimo. Eu lia ali, traduzia ali, uma tarde e já estava pronto. Tinha outras que eram bem mais complicadas, demorava uma semana para conseguir finalizar. Né? Então depende muito da forma como o texto vem, que o professor dispunha o texto. Os DVDs das disciplinas também, do Letras Libras, eles eram um pouco mais dinâmicos, assim, né? Porque o DVD, ele tinha, sim, a tradução, mas ela era um pouco mais animada, tinha um pouco mais de interação, né? Não é mesmo, né? Então eu falava com os alunos, assim, e tinha um maior uso de imagem, uns outros recursos, mais alguns vídeos que a gente pegava e encaixava, ó, esse espaço aqui para fazer. Então, ele era muito mais dinâmico, diferente ali das hipermídias, né, que eram, assim, mais frio, era um pouco mais formal, então eu estava ali passando a informação da forma que estava no texto, mais formal, vamos dizer. Tínhamos os glossários, né, eu trabalhei nos glossários,
E às vezes o que? A gente tem uma palavra, ela não tem um sinal, e aí como a gente faz? A gente, né, procurava ali, tinha uns combinados para um sinal, criar um sinal para aquilo, e aí a gente usava. O pessoal falava, mas o que esse sinal quer dizer? Então, ali tinha um link que levava para o glossário e mostrava o sinal daquilo e a explicação do conceito. Né? Editais também, né? Traduzia bastante edital, por exemplo, para vestibular, para concurso, enfim, vários. Ele é um pouco mais trabalhoso, sim, porque você precisa ser muito neutro, assim, você precisa manter uma distância, né, vamos falar. Porque, assim, não é uma distância, não me conhece, não me toque, por favor, eu estou aqui sinalizando, tá? E as provas, né, também traduzia provas, que eram... Ah, ah, vamos... Não, bom exemplo, por exemplo, as provas eu traduzia, né, para as provas para a turma de 2016, porque eu era da turma 8, então de 2008 eu podia passar para essa outra turma, né? Mas a prova de 2008 é óbvio que eu não podia traduzir porque eu era aluno, então tinha um outro tradutor para fazer do meu ano, né? E também já traduzi, por exemplo, Pro-Libras, provas de vestibular Pro Letras Libras, né? Vários. Então as provas também eram bem complicadas porque a gente tem um problema assim, que é bem difícil, às vezes a gente não sabe, porque você precisa separar o seu eu tradutor de eu germano, né? Porque ali eu estava as perguntas, né? Fazia a tradução, terminava ali, eu estava ali passeando, né? Caminhando, o outro ali falou assim: vou te perguntar uma dúvida aqui da prova que você traduziu. E então, aqui eu sou germano, seu colega, seu amigo. A tradução é lá, não me pergunte sobre, por favor, né? E não me pergunte. Aqui a gente é amigos. Esquece que eu sou o tradutor lá da prova que eu fiz. Imagina. Se alguém faz. Você vai procurar uma prova em português. Quem é o dono? Quem fez essa prova aqui para fazer pergunta? Não tá certo. E às vezes acontecia de me perguntarem, né? E isso sim, porque fica marcado. É a minha imagem que tá lá. Né? É difícil, então, às vezes, separar, desvincular isso. Então, ter essa separação também é muito importante. E divulgações. Eu preciso, acho que, acelerar ali, porque já veio ali 15 minutos, nem tinha percebido. Mas acelerar um pouco, né? As hipermídias, a forma dos textos que eles iam eram essa daqui. Tá? Então, vocês percebem que é um pouco mais formal, é um texto maior, né? Já o dos DVDs aqui, então, ele tem é mais leve, né? Então, ó, por exemplo, eu sinalizava. Esse aqui eu tinha que memorizar, não tinha o teleprompter, né? Porque eu fazia em um outro lugar. As multimídias, as hipermídias eu fazia num outro estúdio que tinha o teleprompter. O DVD era um outro estúdio da área do jornalismo lá, era um estúdio maior, tinha duas câmeras, né? Uma que pegava um plano maior e a outra que pegava um plano mais fechado, né? Então tem essa dinâmica, esse movimento das imagens, né? Uma iluminação mais forte também. E esse aqui era como a gente seguia o roteiro, né? Que a gente seguia para essa edição, como vai ser cortado. Então, eu vou fazer aqui, depois aqui vai vir uma imagem, aqui vai vir outro vídeo, aqui você fala de novo e assim ia montando, né? Esse aqui é um vídeo, acho que vou passar, não dá tempo, infelizmente. Esse aqui é o glossário, né? Do trabalho que a gente tinha. Então, por exemplo, a gente mostrava, eram quatro tópicos assim, que a gente mostrava, né? O sinal, o conceito, um exemplo e as variações de sinais, as variações que podiam ter, né? Isso tudo estava incluso, era o projeto da Mariana Stampf, né? Vocês conhecem, né? A Mariana Stampf lá da UFSC. Então era um projeto dela, que ela já trabalhava nesse glossário, eu gostei bastante, né?
E já aproveitava e ficava no site também. Aqui, ó, tá a dica se vocês quiserem ver. Tem o Letras Libras, tem da Letras Libras, Arquitetura, Psicologia e Cinema. Esse aqui, então, também era uma avaliação, né, do seu próprio trabalho, o que, que eu preciso melhorar, o que, que eu preciso consertar. Então, por exemplo, a postura para sinalizar, porque às vezes, sei lá, tinha um dia que eu estava cansado e aí eu sinalizava e terminava assim, ó, largava os braços. Aí eu olhava e falava, ai, não, 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 né? Aí coisas que no dia eu não percebia. Depois ali eu estava assistindo e falava, ai, meu Deus, né? Não acredito que eu fiz isso, não era para ter feito, estava cansado. Então, a gente precisa manter a postura. Também o contexto, o sentido, né, do texto. Então, às vezes é uma coisa, eu não entendi isso aqui direito, vou falar de qualquer jeito. Não, você não entendeu, você precisa perguntar quem é o autor desse texto. Não entendi, me explica o que, que é. Se você não tem, pergunta para o docente da disciplina. Se ele não, e assim ia, né, até chegar em mim, né, até eu descobrir realmente o que, que era. A terceira ali, a pronúncia clara, você precisa fazer uma configuração boa, a localização boa, né? Então, às vezes, por exemplo, aí eu faço assim, coisas que a gente troca o dedo aqui e não percebe, muda a configuração, muda o sinal. Então, a gente precisava, né, manter uma pronúncia clara, a velocidade também. Por exemplo, não pode ser muito rápido e nem muito lento. Precisa ser ali o meio termo, né? Nem lá, nem cá. E manter uma velocidade adequada de sinalização, uma velocidade boa. Né? E principalmente na datilologia, né? Também a gente fazer assim. Não adianta. Também muito rápido, não. Que eu não enxerguei. Então, você faz uma velocidade boa. Né? Ainda tem alguns que reclamam, essa datilologia é muito rápida. Eu olho ali e falei, não, tá bom, às vezes faltou você que treinar um pouquinho aí também, né? E a expressão facial e corporal, né? Isso precisa estar muito coerente com a forma como o texto está escrito, né? Então, se é mais formal, então eu vou manter uma formalidade. Se é mais animado, eu vou interpretar mais animado, traduzir mais animado. Então, por exemplo, a prova a gente tem as alternativas, A, B, C, D. Então, por exemplo, eu sei que a A é a certa, aí eu faço assim, né? Olha a expressão. Parece que dá para perceber, é a A, né, que está certa, porque eu dou dicas. Então, eu preciso fingir que todas são certas. Todas elas estão certas e sinalizar de uma forma neutra. Não posso transparecer isso com a minha expressão, né? Preciso manter essa dúvida de qual é a certa. Por exemplo, você vai falar, o oralismo é super importante para o surdo. Eu preciso falar o oralismo importante para o surdo dessa forma convincente, certo? Eu não posso falar assim, o oralismo é importante para o surdo, né? Parece que está errado, né? Então eu não posso transparecer isso, eu preciso mostrar realmente, eu preciso convencer. O oralismo sim é importante para o surdo. Né? E aí, como assim? Eu não posso transparecer isso pela minha expressão. E também lembro que eu mostrei aquela questão dos espaços, dos pontos, né? Que o aluno, o professor, então eu preciso ficar muito atento ao cuidado para manter, por exemplo, na mesma posição, tal coisa, porque às vezes a gente esquece, o aluno está aqui e aqui está o professor. Já troquei. Não, o professor é do outro lado. O aluno é aqui, o professor aqui. Né? Então você precisa manter isso faz parte do trabalho, né? Esse aqui é um projeto novo, recente trabalho que eu fiz, da tradução de filmes, né? É uma produtora que chama Filmes que Voam. E ela já tem vários filmes, né? Longas e curtas. E eles apoiam muito a questão da acessibilidade, né? E eles fazem um trabalho com audiodescrição, né? Na audiodescrição para cegos. E agora, atualmente, eles começaram a incluir Libras, né? A tradução para Libras. Antes eu pensei, falei assim, em Libras com uma janelinha ali de intérprete, um filme não vai dar certo, assim. Eu fiquei meio assim, falei assim, eu prefiro uma legenda, né? Mas
depois que saiu esse projeto aqui do Tropa de Elite 2, né? Nossa, eu mudei de ideia, assim, eu percebi, eu mudei de opinião mesmo. Agora eu sou a favor da tradução para Libras nos filmes, né? Eu achei que ficou perfeito, assim, o trabalho, né? Esse já está no YouTube, se vocês quiserem ver. Acho que dá para pôr, vou clicar um pouquinho no... A gente vai ficar esperando lá atrás no hospital. Avisa quando ele sair, ok? Ele tá indo pro estacionamento. Atenção, ele tá saindo. Pode até parecer clichê de filme americano, mas é na hora da morte que a gente entende a vida. Eu dei muita porrada em viciado, esculachei muito policial corrupto, mandei um monte de vagabundo pra vala. Mas não foi nada pessoal. A sociedade me preparou pra isso. E missão dada, parceiro, é missão cumprida. Agora o bicho vai pegar! Porra, sujeito! Senta! Tu não falou que ia me matar, mané? Vai morrer! Porra, vai tomar no seu cu! Sou sujeito homem, sujeito porra! Meu caralho, mané! É sujeito homem, sou eu! Eu subi aqui pra pegar 500 conto, porra. Mete pé. Cala tua boca, maconheiro. Vai se fuder. Vai se fuder, mano. Ué, Rocha, o bagulho é tu como? Se adiantar, dá uma aliviada na minha comunidade, porra, sem neurose. Quando o arrego é magro, amigo, o amor acaba. Porra, passar o massinho, porra. Aqui, ó. Quer me fuder, me beija, caralho. 30 conto por mês. Puta que o pariu. Não acredito. Vermont. Muito bom. Olha, muito bom. Você se superou. Foi ótimo, né? Ficou uma merda. Dá um jeito de entrar. Então, eles usaram cada personagem, né? Vários personagens. Então, tinham vários tradutores, né? Ali, para cada um, né? Referente a um personagem, né? Então, eu achei demais, assim. Também a questão deles aparecerem nos lugares diferentes, né? Então, ele aparece ali onde está o personagem. Eu achei ótimo, assim. Para mim, foi provado. Porque antes, eu pensava assim, um filme vai ter ali a janelinha o tempo todo, ali 2 horas de janelinha ali. Falei, não é muito. Dessa forma, eu achei muito bom, assim, até mudei de ideia, né? Até essa empresa me chamou para trabalhar num outro filme, né? Não é um filme novo, é um filme antigo, mas para fazer a tradução, é uma nova, é A Hora da Estrela, que é antigo, né? Ele é um clássico, podemos falar assim, do cinema nacional. E a gente vai fazer um trabalho com a tradução aqui, principalmente fazendo o chefe, né, dela, assim. Lógico que eu não estou mais na edição, assim, mas eu estou muito feliz de poder estar trabalhando nesse projeto, né. E a empresa, ela quer, essa produtora, eles querem fazer isso com mais filmes nacionais, né, e fazer tradução. É importante a gente incentivar o filme nacional também, né? O cinema nacional. E também, lógico, é muito mais fácil a gente conseguir a autorização dos direitos, né? Para poder usar o filme, para liberar. É uma coisa, vamos, sei lá, fazer o filme 50 Tons de Cinza, né? Não dá? Desculpa, sinto muito, mas não dá. Esse aqui não vai dar tempo de passar. Bom, é isso. Muito obrigado a vocês. Se vocês quiserem, meu contato está aqui. Muito obrigado.